Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante dentro de uma série que nós estamos falando sobre fundamentos de uma igreja apostólica. E nós vamos hoje ensinar sobre um dos fundamentos muito importantes dentro do movimento apostólico, para que você possa aprender e para que você possa também praticá-lo em tua vida, em tua casa, em tua família, e entendermos como que podemos crescer como uma casa apostólica, praticando esses valores e esses princípios. Hoje nós vamos falar sobre discipulado apostólico, amém? Olha para o teu irmão e diga: discipulado apostólico. Talvez alguns perguntem: mas pastor, o que é um discipulado apostólico? Bom, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto e eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Abra comigo Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando Jesus estava ascendendo aos céus, a sua última instrução aos seus discípulos, a última palavra que ele estava dando para aqueles que haviam caminhado com ele mais de 3 anos, é que eles deviam focar num ponto, eles deviam focar o seu trabalho, a missão que eles iam desenvolver num ponto. E o ponto que eles deviam focar era ir por todo o mundo fazendo o quê? Discípulos. A grande comissão, a grande missão da igreja, podemos assim dizer, está baseada no quê? Está baseada em ir às nações fazendo discípulos. A obra na qual eu e você estamos enganjados, a obra do Senhor, a expansão do reino de Deus na terra, está baseado em nós irmos discipulando as nações. Veja que a palavra que o Senhor Jesus dá para a igreja, para os seus discípulos ali, é que eles deviam ir. Ou seja, toda igreja deve estar comprometida com o ID. Nenhuma igreja que está na visão do reino de Deus pode estar descomprometida com o ID. O ID é a base na qual a igreja está enganjada. Nós temos que nos movimentar dentro dessa visão. Veja que interessante, a palavra apóstolo ou apostólico ou apostólica está ligada a envio. Ou seja, toda igreja que tem uma base apostólica, ela deve estar comprometida com envio. Podemos dizer que é uma igreja missionária. Uma igreja que está comprometida com o fato de ir e alcançar pessoas perdidas. A missão de alcançar os perdidos é a nossa missão como igreja. E a Bíblia fala que essa missão, ela está baseada onde? Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas aqui Jesus fala que ir e fazer discípulos devia ser uma missão, ou seja, um alvo, o principal objetivo dos seus discípulos. Sabe, fazer um discípulo é muito mais do que você levar uma pessoa e ganhar ela para Jesus. Os evangelistas, eles sempre têm no coração o desejo de ganhar uma pessoa para Cristo, e isso é muito importante. Mas isso é mais do que ganhar uma pessoa, é mais do que levar uma pessoa a ter um encontro com Jesus. É fazer com que essa pessoa torne-se um discípulo. Veja que o Senhor diz: ide fazei discípulos de todas as nações, batizando, ou seja, passa pelo processo de conversão, mas não termina.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os. Toda a base de um discipulado está no ensino. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quem não aprende no reino, nunca se torna um discípulo. Por isso que a base de uma igreja apostólica é o ministério profético e o ministério de mestres, de ensino. Não podemos esquecer esse ponto. E temos que despertar isso em nosso coração. Talvez a pergunta é hoje: eu sou um discípulo de Jesus verdadeiro? E a segunda pergunta que nós devemos nos fazer: eu estou discipulando alguém? Sim ou não? Essa é uma resposta que você depois deve se responder. Quando Jesus começou o seu ministério, veja que Jesus terminou o seu ministério ordenando o discipulado. Agora vamos ver como Jesus começa o seu ministério. João capítulo 1, versículo 35 nos diz assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes, ou onde tu moras, ou onde tu ensinas? Respondeu Jesus: vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele. E aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aqui é o primeiro relato de como começa o ministério de Jesus. Jesus, ele é batizado. João Batista, quando ele sai das águas, ele recebe o Espírito Santo. João Batista aponta: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, João está apontando para ele, dizendo: esse é o Messias, é o grande Salvador. E naquele instante, 2 dos seus discípulos migram, saem do discipulado de João e agora entram no discipulado de Jesus. E a primeira coisa que eles chegam até Jesus, eles dizem: Rabi, ou seja, mestre. Eles estão dizendo: nós queremos ser teus discípulos. Ou seja, o ministério de Jesus começa com o discipulado. Jesus não começa pregando para a multidão, não começa pregando para centenas, nem milhares de pessoas. Jesus começa com 2 discípulos. E quando Jesus termina, ele não termina dizendo: olha, você se preocupe com as multidões. Ele diz: foquem em discípulos. Quantos me entendem? Eu pergunto: o que é mais fácil, movimentar uma multidão ou formar um discípulo? Formar um discípulo, certo? A maneira que Jesus desenvolveu o seu ministério estava baseado no discipulado. E esse discipulado de Jesus era um chamado ao convívio diário. O ministério de discipulado de Jesus não estava baseado em um relacionamento professor-aluno. Estava baseado em um relacionamento diário, de convívio. Quando nós observamos os discípulos que depois se tornaram apóstolos, eles foram chamados ao convívio diário. E havia algumas coisas importantes que eles deviam respeitar para se tornarem discípulos. A primeira delas era que eles deviam negar-se a si mesmos. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Toda pessoa que quer ser um discípulo de Jesus, ela vai ter que aprender que o preço de ser um seguidor de Cristo é a renúncia. Olha para o teu irmão e diga: o critério de um verdadeiro discípulo é a renúncia. Não é mais o que eu quero. Como eu sei que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Se eu estou fazendo o que eu quero ou aquilo que Ele quer. Todos os discípulos foram chamados a deixar tudo. Quando Jesus chega para vocacionar Pedro, o chamado de Pedro, Pedro fica impactado pelo milagre, pela pesca maravilhosa, reconhece que é um homem de lábios impuros, e Jesus chega a ele e diz:
de agora em diante, doravante, de agora para frente, tu não serás mais pescador de peixes, te farei pescador de homens. E naquele instante Pedro deixou tudo e o seguiu. Já não estava mais no alvo do seu coração ser um pescador, um empresário bem-sucedido. Estava agora no seu coração um nível de compromisso e de comprometimento com o reino de Deus. Ele agora estava comprometido. Já não era mais ele. Eu agora sigo. Já não há mais espaço para mim mesmo. Todo aquele que quer me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Outro preço de ser um discípulo de Jesus é estarmos dispostos a renúncias e à morte. Tomar a cruz significa estar disposto a morrer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não faço mais eu as coisas que eu quero, mas eu estou disposto à morte. Sabe, quando nós começamos a pregar isso, as pessoas elas não gostam muito de ouvir essa palavra. Estarmos dispostos a renúncias, a abrir mão de coisas, a nós mesmos, estarmos dispostos a carregarmos a nossa cruz. Isso tem a ver com sacrifício, isso tem a ver com morte diária. O discipulado e o discípulo estão ligados à renúncia e à morte. Jesus chama essas pessoas e Jesus começa a conviver com elas. Come, dorme, viaja, ensina. Todo discipulado é um chamado à convivência com o Senhor. Quando o Senhor te chama, Ele está dizendo: quero que você conviva comigo. Não só no domingo, não só na quinta, todos os dias. Diga comigo, discipulado é diário. Uma das marcas do discipulado é a convivência e o relacionamento. Nunca Jesus estabeleceu o seu ministério sem ser com a base no discipulado. Agora vamos entender o que é um discipulado, ou o que é um discípulo. A palavra discípulo no grego, no original, é a palavra matetes. Se você quiser anotar, anote, matetes. E a palavra matetes significa aprendiz, pupilo, aluno ou discípulo. Significa que todo discípulo é um aprendiz, um aluno, alguém que vai ser mentoreado e ensinado. Podemos dizer então que aquele que exerce o discipulado é um mentor ou um mestre na vida de uma pessoa. Por isso que quando nós somos chamados a discipular nações, nós temos que entender que nós estamos com uma grande tarefa de ensinar, de tutoriar, de mostrar o caminho, apontar a direção para a qual essa pessoa vai caminhar. Essa palavra matetes, ela tem uma raiz, e a raiz da palavra matetes é mantano, que significa aprender, ser avaliado, aumentar o conhecimento, crescer em conhecimento. Discipulado significa, ou discipular alguém significa, levar a pessoa a crescer por meio do conhecimento. Quando nós discipulamos alguém, nós estamos levando esta pessoa a novos níveis por meio de conhecimento revelado. Não é um ensino literal, não é um ensino acadêmico, não é um ensino categórico, é um ensino revelado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso nos mostra o quê? Que toda vez que nós estamos discipulando alguém, nós estamos levando essa pessoa a crescer por meio de uma exposição ao conhecimento revelado. Discipular alguém é fazer com que essa pessoa cresça em áreas específicas da sua vida. Por exemplo, nós agora estamos com uma turma sobre finanças do reino. Estamos ensinando pessoas a manusear suas finanças nos princípios de reino. O que estamos fazendo?
fazendo pessoas crescerem financeiramente por meio de conhecimento revelado. O que você faz aqui todo culto, domingo, quinta, ou nos outros serviços da igreja, de jovens, enfim, que nós temos? Você aprende e você vai crescendo pelo conhecimento que nós vamos te dando. Um discipulado apostólico sempre está baseado em conhecimento revelado. Estamos falando o que o céu está falando agora. Estamos ensinando sempre uma palavra fresca do céu a todo instante e levando pessoas a crescer. Todo discipulado tem um alvo: levar pessoas a crescimento. Em outras palavras, podemos dizer que uma pessoa que não é discipulada, ela estanca no seu nível e ela não cresce, não transiciona. Quantas vezes você conhece pessoas que elas têm idade para serem adultos, mas elas não se tornaram adultas, estacionaram, têm 30, 40 anos e ainda agem como 17, ou 15, ou 13, tá bom, não vou fazer nenhuma... Por quê? Porque essa pessoa está estancada, porque lhe falta um mentor, alguém que o imparta para que ele cresça e vá para uma nova fase, um novo nível na sua vida. Às vezes nós estamos precisando de um discipulador em nós, para nos levar a crescimento. Por que é importante um discipulador na minha vida? Porque todo discipulador, ele tem uma missão: levar o seu discípulo a um novo nível, a crescer em conhecimento, a crescer por meio de conhecimento. Se você não está crescendo, pare e pense se você tem sido discipulado. Devemos continuarmos crescendo no Senhor. Não podemos parar de crescer. Já no hebraico, a palavra para discípulo é a palavra ben. E a palavra ben, que é B-E-N, significa filho, neto, criança, membro de um grupo. Alguém que integra uma classe. O interessante é que no hebraico, a palavra discípulo nos dá uma clareza maior. Ser discípulo, no hebraico, é a mesma coisa que ser um filho. E há duas conotações aqui importantes. Primeiro, que todo pai deve ser um mentor. Quantos me entendem? Todo pai tem a mesma missão que um discipulador: fazer o seu filho crescer, mudar de níveis por meio do conhecimento. Há muitas pessoas que não entendem isso. Todo filho é como um discípulo, e todo discípulo é como um filho. Por isso que Jesus focou e disse: ide fazei discípulos. O que ele está falando? Transformem pessoas por meio da revelação, por meio do sobrenatural, para que elas se transformem em filhos de Deus. O discipulado transiciona a pessoa de um comportamento de escravo para um comportamento de filho. O discipulado faz com que a pessoa saia de uma posição de escravidão, de trevas, e entre numa posição de herança e de filiação, ou seja, a pessoa torna-se um filho. Todo discípulo é um filho. Essa é uma das chaves que faz com que nós venhamos a entender que o discipulado é mais do que um relacionamento entre professor e aluno, mas é como um relacionamento entre pai e filho. E o que Jesus estava fazendo,
ao chamar aqueles homens para serem discípulos, ele estava dizendo: eu os ensinarei a se tornarem filhos de Deus como eu sou. Todo discipulado está baseado no princípio da paternidade. Por isso que uma casa apostólica não abre mão do discipulado, porque o discipulado apostólico tem nome, chama-se paternidade. Não paternidade de um homem, mas a paternidade do Deus vivo no meio da congregação. No último capítulo de Malaquias, o último capítulo e os últimos versículos do Antigo Testamento fala que o Senhor enviaria o espírito de Elias, e ele despertaria, converteria o coração dos pais, ou seja, despertaria uma geração de mentores, de pessoas dispostas a assumir compromisso com outras pessoas. Uma casa apostólica é uma casa de mentores, homens e mulheres provados, maduros, que crescem diariamente e que podem servir de uma base para que outras pessoas também possam crescer. Foi-se o tempo, irmãos, do evangelho que você pegava uma Bíblia, botava debaixo do braço, subia numa caixa e gritava. Hoje, nós temos que levar pessoas a crescer no Senhor, a amadurecer, a se tornarem maduros na fé. A base de uma igreja apostólica se fundamenta em um discipulado apostólico, em pessoas sendo ensinadas a cuidar de outras pessoas. Mas a Bíblia também fala que ele despertaria o coração dos filhos, faria o coração dos filhos se voltarem à obediência aos pais, ou seja, levantaria uma geração de pessoas que iam ser ativadas com o desejo de dizer: nós queremos crescer, nos ensina, nos discipula, nos faz teus discípulos. Esse é o modelo do céu. Veja que interessante. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Eu vou ler na versão corrigida, fiel. Na minha tradução, na corrigida fiel, diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Na tradução Revista Atualizada diz que a mulher chega até um dos profetas, até Eliseu, e diz que ela era esposa de um discípulo dos profetas. Usa a mesma palavra, por quê? Porque a palavra aqui no original é bem, tanto usada para filho, como usada também para discípulo. Quer dizer que ser um filho dos profetas, ou um discípulo de um profeta, é a mesma coisa. Veja como Eliseu fala a Elias, quando Elias está sendo tomado de Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículo 2 diz assim: o que vendo Eliseu chamou, meu pai, meu pai. O relacionamento entre Elias e Eliseu era qual? Pai e filho. Cuidado, mentoreamento. Pais, escutem-me, olhem para cá. Você, na tua casa, tem discípulos. Vou falar uma coisa que vai chocar muitos. Para os que são casados, a tua primeira discípula é a tua mulher. Sabe qual é o problema? É que há muitos homens que não têm envergadura de mentores.